Antes de mergulharmos em uma oração juntos, quero te convidar para uma pausa. Vamos abrir a palavra de Deus e descobrir um segredo transformador que pode mudar o rumo da sua história. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, a Bíblia nos mostra algo impactante. É a voz de Pedro, agora transbordando da força do Espírito Santo, falando para uma multidão: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Percebe a força disso? Pedro está ali, na frente de todo mundo, e não tem medo de nada. Ele revela um caminho completo, um jeito de se livrar do passado, de recomeçar do zero e ainda ganhar um ajudador divino. E essa jornada começa com algo que a gente não fala muito: o arrependimento. Arrepender-se não é só sentir uma pontada de culpa. É uma decisão radical. É como se você estivesse caminhando em uma estrada escura, que não leva a lugar nenhum, e de repente, você dá meia volta e escolhe a direção que Cristo te oferece. É dizer, de forma honesta: Senhor, meu jeito de viver não funciona mais. Eu quero o teu. Isso é um ato de humildade, de largar a nossa autossuficiência e de dar um passo em direção à bondade de Deus. E depois, tem o batismo. Pensa nele como um teatro simbólico, mas com uma realidade poderosa. Você se submerge na água para simbolizar a morte da sua antiga identidade, e quando você emerge, é um novo ser, ressuscitado com Cristo. É uma declaração pública de que a sua vida foi totalmente transformada pelo amor de Jesus. Mas a melhor parte ainda está por vir. A promessa de Jesus. Deus não apenas perdoa e te deixa ir. Ele se dá a você. O Espírito Santo não é um prêmio para supercrentes. Ele é a herança prometida a todos que creem. É a presença de Deus, a presença pessoal de Deus, vivendo dentro de você. Por isso, a minha pergunta para você hoje é: você está pronto para abrir o seu coração, render sua vontade e convidar o Espírito Santo para habitar em cada parte da sua vida? Ele é um hóspede educado. Ele não entra sem ser chamado. Ele só se move onde é bem-vindo e honrado. Mas, quando você o recebe, é como se uma linha direta se abrisse com o poder, a sabedoria e o consolo do próprio Deus. Lembra o que Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 26? Ele prometeu: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. O que isso muda na sua rotina? Significa que você não está sozinho. O Espírito Santo se torna o seu consultor particular, seu GPS espiritual, seu professor interno. Ele ilumina as Escrituras no seu coração, te dá clareza quando a lógica humana falha e te orienta nas decisões do dia a dia. Ele te alerta quando você está se desviando, te abraça quando você está quebrado e te fortalece quando você se sente fraco. Mas, mesmo com todo esse poder, ele é gentil. Ele não é invasivo, nem barulhento, e jamais te força a fazer algo. Ele espera ser convidado. É por isso que em Efésios, capítulo 4, versículo 30, somos avisados: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito é a mesma coisa que ignorar sua voz. É viver de um jeito que desrespeita a presença dele em nós. Quando lidamos com o pecado de forma leviana, quando guardamos mágoa ou vivemos uma vida dupla, a gente perde a sintonia com o sussurro dele. Mas quando a gente o convida de verdade, tudo muda. Ele se torna o ajudador que Jesus prometeu. E falando nisso, o próprio Jesus disse algo surpreendente em João, capítulo 16, versículo 7, mas eu lhes digo a verdade, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas, se eu for, eu o enviarei. Entendeu a profundidade disso? Jesus, o Filho de Deus, disse que era mais vantajoso para a gente que ele fosse embora, para que o Espírito Santo pudesse vir. Isso mostra o quanto a presença do Espírito é fundamental. O Espírito Santo é a ponte que te conecta ao Pai. Ele te ajuda a conhecer Jesus, a segui-lo, a escutar sua voz e amá-lo mais a cada novo dia. Ele traz uma intimidade profunda para a sua fé. Ele dá poder à sua oração. Ele te ensina a viver pela graça, não pelo seu próprio esforço. E quando você o recebe, você é marcado. Você ganha um selo. Esse selo é a assinatura de Deus na sua vida. Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14, explica: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Esse selo não é um simples rótulo.
É a sua marca espiritual de propriedade. Você pertence a Jesus. No mundo espiritual, você é identificado como filho do Deus Altíssimo. Mas olha só, tem um detalhe super importante: o Espírito Santo nunca se impõe. Ele precisa ser convidado. Ele precisa ser recebido. Não só uma vez, mas todos os dias. A cada amanhecer, é um novo convite. É um novo sim que você dá. Pensa na Bíblia, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz: sejam cheios do Espírito. A palavra original não fala de um evento que acontece uma vez na vida. É um processo contínuo, um rio que nunca para de fluir, um transbordar constante. Quando você se entrega diariamente, o Espírito Santo começa a agir de formas inacreditáveis na sua vida. Ele te ensina a confiar mais em Deus do que nas montanhas russas das suas emoções. Ele te dá a visão para enxergar além das dificuldades. Ele mexe na sua mente, nas suas palavras e na forma como você ama. Com o Espírito Santo, você para de depender da sua própria força e começa a depender de um poder maior, divino. Você deixa de querer entender tudo sozinho e passa a se apoiar na sabedoria de Deus. Você para de tentar controlar o incontrolável e aprende a confiar naquele que já controla o universo inteiro. E o mais louco? A oração deixa de ser só um monte de palavras. A leitura da Bíblia se torna mais que um hábito. A adoração vira mais que uma canção. Essa é a assinatura do Espírito Santo. Então, te faço um convite hoje: arrependimento, fé e receptividade. Abra um espaço no seu coração. Livre-se de tudo que abafa a voz dele. Convide o Espírito de Deus para fazer morada em você de uma forma grandiosa. Agora, vamos fazer essa oração juntos. Pai de amor, como eu poderia te agradecer por um presente tão sagrado, por uma vida nova? O Senhor não me deixou sozinho, não me abandonou para que eu me virasse. Pelo contrário, o Senhor escolheu morar em mim. Me vestiu com o teu poder. Me marcou como teu filho. Neste momento, Pai, eu me curvo diante de ti. Eu dobro o meu coração. Eu calo todo o barulho do meu redor. E te convido, Espírito Santo, a habitar em cada cantinho da minha vida. Você é bem-vindo no meu coração, na minha mente, na minha casa, na minha família. Vem e faz o que só você pode fazer. Eu não quero viver do que senti ontem. Preciso de um toque novo de ti hoje. Um derramar fresco. Um despertar que vá fundo na minha alma. Sopra vida em cada lugar árido e cansado dentro de mim. Me reacende, Espírito Santo. Acende de novo a paixão do meu primeiro amor. Desperta em mim uma fome insaciável por tudo que é de Deus. Amém. Senhor, nada neste mundo se compara à segurança e à tranquilidade que eu sinto quando sei que o teu Espírito vive em mim. Todo o resto é passageiro, mas a tua presença me dá uma âncora que segura a minha alma. Espírito Santo, eu quero te conhecer de verdade, Jesus. Quero caminhar com ele, conversar com ele, viver em comunhão constante. Me ensina a ouvir a voz dele, a perceber a direção dele, a seguir os passos dele. Me leva a uma intimidade mais profunda com o Senhor, porque só com uma conexão real com Jesus eu consigo ficar firme neste mundo que tenta me puxar para baixo. Aqui estou, Senhor. Eu te dou boas-vindas, Espírito Santo. Eu entrego cada pedacinho do meu ser. Não quero ser guiado pelas minhas emoções. Não quero ser movido pela minha própria vontade. Quero ser guiado pelo teu Espírito. Quero andar em perfeita sintonia contigo. A tua palavra em João, capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, eu sei que não posso te adorar de verdade sem o teu Espírito. Minha adoração não é real sem a tua ajuda. Posso cantar canções, posso falar palavras bonitas, mas sem a tua participação, tudo se torna vazio. Me enche, Espírito Santo. Que a minha adoração seja autêntica, pura e que agrade a Deus. Sem você, Espírito Santo, eu não tenho forças para resistir ao diabo. Sou fraco demais sozinho. Eu preciso do teu poder para vencer. Eu preciso da tua presença para proteger meus pensamentos, meu coração e cada passo que dou. Peço um derramar do teu Espírito hoje, Senhor. Derrama a tua força, o teu discernimento, a tua sabedoria e o teu fogo. Me preenche até que todo o medo desapareça, que toda mentira seja revelada e que toda fortaleza seja destruída. E, obrigado, pela tua paciência comigo. Obrigado, Espírito Santo, por esperar, mesmo quando eu me distraí, mesmo quando eu te ignorei. A tua palavra, em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que as palavras não podem expressar. E Deus, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por ser o meu intercessor. Eu sei que quando as lágrimas descem em silêncio pela madrugada, você está lá, entendendo o que eu sinto. E quando eu não encontro palavras para expressar a dor que sufoca a minha alma, você pega o meu sofrimento e leva diretamente ao Pai. Você traz um conforto que nenhuma frase humana consegue dar. Você é também o meu mestre. Você abre os meus olhos para a verdade da Bíblia. Sem você, as Escrituras seriam apenas letras pretas em páginas brancas, mas com a sua presença, elas se tornam o pão que alimenta a minha vida. Me ensina a realmente mergulhar na palavra. Me ajuda a guardá-la, não só na minha mente, mas no meu coração. Que a palavra não seja só um texto que eu leio, mas que ela se torne a força que transforma quem eu sou. Me guia enquanto eu leio, fala comigo através das páginas e ilumina meu entendimento para que eu não apenas conheça a verdade, mas viva por ela. Espírito Santo, eu te peço, desenvolve o meu caráter. Me refina, me molda. Tira de mim tudo que não se parece com Jesus. Eu quero ser uma pessoa que anda em amor, humildade, pureza e poder. Quero ser lento para falar, rápido para ouvir, cheio de misericórdia e transbordando de graça. Me torne cada dia mais parecido com Cristo em tudo o que eu faço. Quando eu sentir vontade de jogar a toalha, me faz lembrar da vitória que eu já tenho em Jesus. Quando eu estiver fraco, seja a minha força. Quando eu estiver exausto, renova a minha esperança. Quando a dúvida tentar me atacar, me lembra quem eu sou, selado, escolhido, resgatado e preenchido pelo Espírito do Deus vivo. Obrigado, Senhor Jesus, por tornar possível eu ser cheio do Espírito. Obrigado por abrir o caminho, Espírito Santo. Eu não quero correr na sua frente nem ficar para trás. Me ensina a andar no seu ritmo. Me ensina a viver, a cada instante, sentindo a sua presença. Guia cada palavra que eu falo, cada decisão que eu tomo, cada reação que eu tenho. Que a minha vida seja um lugar onde a sua glória possa habitar. Obrigado, Jesus, por um presente tão incrível. No poderoso e maravilhoso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração ressoou no seu coração, escreva amém nos comentários como um sinal da sua fé. Eu oro para que todas as bênçãos que pedimos aqui sejam derramadas sobre a sua vida, em nome de Jesus. E se você tem um pedido de oração especial, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Será uma grande honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.